Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Atos, capítulo 16. Vamos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 12. Atos, capítulo 16, versículo 4 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram fortalecidas na fé, e cada dia cresciam em número. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Trode. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Trode, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, dali para Filipos, a província da cidade dessa região da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. Amém. Podeis assentar. Deus, dá-nos a tua palavra, encoraje a sua igreja e esteja nos despertando nessa noite. Que seja uma noite em que nós possamos declarar simplesmente a grandeza da sua palavra, a sua maravilhosa e inerrante palavra, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos refletindo em Atos, alguns sermões, e estamos empenhados em analisar o crescimento da igreja e como Deus trabalhou na vida da igreja para que ela estivesse crescendo. Gostaria de refletir no seguinte tema: a maravilhosa obra de evangelização. E a ideia que nós temos aqui dessa perícope é que Deus nos chama para ir a Ele por meio de Cristo, e pelo seu Espírito nos envia para anunciarmos Cristo. Deus nos chama para irmos a Ele por meio de Cristo, e pelo seu Espírito nos envia para anunciarmos Cristo. Olhando para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos observar que Deus chamou o apóstolo Paulo por meio de Cristo. O próprio Cristo se manifesta a ele a caminho de Damasco, quando ele tem uma visão, e ele então se encontra com Cristo Jesus, e ali tem a experiência de conversão e do encontro com Cristo Jesus. E depois de vir a Deus, vir a Cristo, se render à graça, o apóstolo Paulo então ele recebe um discipulado, uma orientação, e depois disso logo ele não consegue conter isso. Ele quer espalhar as boas novas, ele quer anunciar as boas novas. Dentro dessa perspectiva, nós precisamos olhar para a carta, para o livro todo de Atos, para toda a apresentação histórica que Lucas narra para nós, uma narração histórica missiológica, e nós precisamos entender a constante e corrente linha que Atos nos apresenta. Atos dos Apóstolos nos apresenta essência, visão e missão
e prática do Evangelho. Essência, visão, missão e prática do Evangelho. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, e é importante que você esteja dedicado a ler Atos dos Apóstolos nesse tempo. Se você nunca leu, ou se você já leu, ou se você já leu pedaços, você precisa se dedicar pelo menos à sua devocional diária, mensal desse mês, diária desse mês, você possa estar se dedicando à leitura de Atos, e olhando com a lente que o pastor tem trazido de exposição bíblica, e estudar a profundidade daquilo que Deus tem nos apresentado. Quando você olha para o livro de Atos, você vai observar inauguração, capacitação, edificação, perseguição e evangelização. São as 5 facetas, ou os 5 lados do registro histórico de Atos. Temos a inauguração da igreja, quando se cumpre aquilo que Deus prometeu nos profetas. Especificamente nós podemos olhar para o profeta Joel: ao cumprir os dias, derramarei sobre vós o meu Espírito. Então Deus derrama o seu Espírito sobre a vida da igreja e inaugura a igreja. Nós precisamos olhar também para a capacitação, que logo vai acontecer, cumprindo Deus aquilo que tinha falado por meio de Cristo, que Ele disse que daria o Espírito, que iria dar a direção, e ali tem a capacitação: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8. Depois disso, nós vamos ver a edificação da igreja, e a edificação da igreja não se trata a respeito somente da palavra trabalhar entre os apóstolos e os discípulos, mas de expandir. A edificação está acontecendo também estruturalmente, quando Deus tem firmado a sua igreja, a sua obra. Deus então levanta a pregação, e há arrependimento, conversão, batismo e crescimento na edificação da igreja em Atos. Depois disso acontece a perseguição, inclusive por Paulo, que está fazendo essa sua segunda viagem missionária no capítulo 16. A perseguição que vem na vida da igreja, e Saulo persegue, açoita, bota fogo em igreja, fecha portas de igreja, prende, mata. Quando Estevão é apedrejado, no finalzinho da narrativa vai dizer que Saulo consentia na morte de Estevão. A igreja é perseguida, mas Deus, Ele guarda o seu povo, encoraja os pregadores e prospera a sua obra em meio à perseguição. E por último, nós vamos ver a evangelização, porque se o inimigo achava que com a perseguição ele iria calar a boca da igreja e travar o crescimento do evangelho, ele ficou totalmente perdido, porque Deus usa exatamente da perseguição para fazer com que a dispersação dos discípulos, e quando os discípulos eles começam a se espalhar com medo da perseguição, para onde eles estão indo, eles estão pregando o evangelho. E quando eles pregam o evangelho, há conversão ali também. O evangelho ganhou ali, então, diante da evangelização, Deus dando direção e abrindo portas para que o evangelho cresça, o evangelho desenvolva. Isso acontece no livro de Atos, progressivamente, estrategicamente. Eu gostaria de, a título introdutório, para que nós adentremos no contexto imediato dessa período, do capítulo 16, versículo 4 ao 12, nós vimos o capítulo 16, versículo 1 ao 3, onde Paulo está indo viajar, depois de uma divergência que ele tem com Barnabé, ele então parte junto com Silas. Isso está registrado no capítulo 15, versículo 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor. Houve aquela divergência, e eu vejo que não foi uma disputa que gerou dificuldade, foi uma disputa que gerou ali reflexão, onde Paulo não queria e não achava que João Marcos estava preparado, então ele diz que era melhor não levarem ele, mas Barnabé fala: não, eu acho que está. E ali eles têm essa divergência, mas a igreja, a bênção da igreja mostra que não teve briga. Nós vamos ver que a igreja abençoou e enviou, e então ele começa a sua segunda viagem missionária.
deixa eu destacar aqui com vocês, João, coloca para mim o primeiro mapa dessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele está viajando, e aqui tem um registro. Lucas está cuidando em registrar cidade por cidade. Nessa segunda viagem missionária, ele passou pela Síria, Sicília, fortalecendo as igrejas. Por quê? Porque já tinha acontecido a primeira viagem missionária. Nós estamos exatamente nessa viagem missionária. Ele está exatamente ali em Jerusalém, em Cesareia, Samaria, e ele vai sair para Antioquia, Tarso, Derbe, Listra. Aí nós chegamos exatamente aqui onde nós estamos, onde ele está registrando que ele desceu para Troade e então Filipos. E aí nós chegamos exatamente nesse ponto aqui que nós estamos. Mas tinha acontecido uma primeira viagem missionária, no primeiro mapa. Essa primeira viagem missionária, ele já tinha implantado algumas igrejas. Por isso que Lucas vai cuidar de dizer, ele passou pela Síria, Sicília, fortalecendo as igrejas. A primeira viagem missionária foi curta, foi mais voltada a uma área de ação mais fácil de ir, até porque o evangelho estava se estruturando, não tinha todos os recursos, eles não tinham conseguido ainda, talvez, os melhores recursos, os melhores provimentos, e não tinha também a direção do Espírito para viajar mais longe, que nós vamos ver daqui a pouco. João, agora você coloca o mapa mundi, primeiro que Miguel colocou ali para gente. Os irmãos terem noção da abrangência. Aqui está o mapa mundi. Não tinha nada dessa estrutura, irmãos, na época de Paulo. O máximo que ele tinha eram algumas direções em papiros, o máximo. E eles usam de embarcações para fazer as suas viagens. Coloca o outro mapa, João. Deu gagueira? Ou deve estar abrindo? Abriu? Ótimo. Esse mapa está nos mostrando ali já hoje a estrutura que nós temos. Nós podemos observar os nomes maiores, aqui você consegue enxergar: a Austrália, a Federação Russa, a China, né? E aí nós temos exatamente próximo da Itália, é a botinha. Quando você estuda, você aprende isso, aquela botinha. O outro mapa, João, nós vamos conseguir situar. Hoje o mapa é esse, atualizado, né? Em português, nós podemos identificar. Volta no outro mapa, João, o anterior desse, o mundo. Aqui, o que acontece é que você vai ver aí no mapa muitas divisões. É uma pena nós não conseguimos aproximar à medida que eu vou falando para vocês irem identificando. Mas o apóstolo Paulo, ele está com desejo de ir do meio do mapa para a direita, evangelizar. A estratégia de Paulo é, depois de fazer a sua segunda viagem missionária, e na sua segunda viagem missionária começar implantando igrejas na Ásia, ali naquele pontinho verde e amarelo, para aquela região, naquela divisão ali do verde e do amarelo. Mas ele não conseguiu ir para ali. Nós vamos ver mais para frente que ele não conseguiu. Deixa na parte, João, da segunda viagem missionária. Então Paulo está exatamente na sua segunda viagem missionária. Depois de ter feito a primeira viagem, plantado algumas igrejas, ele agora será direcionado mais uma vez a viajar para pregar o Evangelho, a obra de evangelização. Então, cumprindo esse chamado, Paulo, por isso que eu dou essa ideia, eu tenho essa ideia do texto. Deus não chamou o apóstolo Paulo para que ele ficasse mórbido, para que ele ocupasse uma cadeira da igreja de Jerusalém. Deus nos chama por meio de Cristo, mas Ele não nos chama para que nós venhamos ficar estagnados. Eu fui chamado, eu sou crente, estou aqui, sou crente, tá bom, é isso que eu tenho para oferecer, a minha vida cristã, minha ida à igreja. Deus nos chama por meio de Cristo e pelo seu Espírito Ele nos envia para anunciarmos Cristo. Temos hoje os nossos missionários da estrutura batista mundial, missionários que são da Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais, mas eu quero enfatizar a ideia
de que você é um missionário, que o Evangelho hoje deve ser propagado com a sua vida onde você está. O Charles Spurgeon ele diz o seguinte: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. O Josemar Bessa, melhor dizendo, o Silas Campos, ele disse: na igreja, quando nós falamos de missões e evangelismo, nós temos somente dois grupos: aqueles que fazem missão e evangelizam, e aqueles que precisam ser evangelizados. Você precisa entender, querido irmão, que você que se converteu a Cristo agora tem que cumprir uma missão. Tem como você se esquivar disso. E o apóstolo Paulo está nos mostrando exatamente isso. Estamos aqui exatamente situados na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele então está descendo a evangelizar, saindo a evangelizar. E aí fica a título de pesquisa para aqueles que têm se dedicado à leitura, a estar buscando, pesquisando. Será que no capítulo 16, versículo 4 em diante, Timóteo está junto com o apóstolo Paulo? Nós vimos no versículo 1 ao 3 que ele pega Timóteo com ele. Lucas não descreve mais a presença de Timóteo. Fica aí a título de pesquisa. Na próxima exposição nós vamos ver a respeito disso. Só para botar uma interrogação e forçar a sua mente a estar lendo e prestando atenção na sua leitura. Então, nesse ponto, nós colocamos os dois pés firmes no texto bíblico. Paulo saiu a evangelizar na sua segunda viagem missionária, e ele está agora aqui descrevendo, Lucas está descrevendo a respeito dessa viagem missionária. Minha oração é que não só os nossos pés estejam nesse ponto, mas que o seu coração esteja no texto, que você venha acatar e acolher no seu coração os ensinos que temos aqui. O primeiro ensino que nós temos do texto é que nós devemos ter disposição, disponibilidade e estratégia. Disposição, disponibilidade e estratégia. O Hernandes Dias Lopes, ele comenta no seu livro Paulo, o maior líder do cristianismo, o seguinte: ele foi o maior missiólogo, o maior missionário, o maior evangelista e o maior plantador de igrejas que já existiu. Ele fez 3 viagens missionárias. Nós estamos aqui na sua segunda. Depois ele ainda vai a Roma. E então nós vamos observar que esse homem, ele teve disposição, disponibilidade e estratégia. Quando nós olhamos para alguns versículos, nós vamos observar isso. Não apenas começando aqui, mas se você olhar desde do capítulo anterior, do versículo 41 do capítulo 15, vai dizer: passou pela Síria, Sicília, fortalecendo as igrejas. Versículo 16, capítulo 16, versículo 1, chegou a Derbe e a Listra. Agora olha comigo, capítulo 16, versículo 4, quando iam passando pelas cidades. Versículo 6 do capítulo 16, passando pela Frígia e pela província da Galácia. Mais um versículo, versículo 7 diz: chegaram a Mícia e tentaram ir para Bitínia. Versículo 8, passando pela Mícia, desceram a Trode. E por último, nós vamos ver o versículo 12, dali para Filipos. Quem está disposto? Quem está disponível? Quem tem buscado estratégia? O apóstolo Paulo aqui nos mostra, irmãos, que pregar o Evangelho exige disposição, exige disponibilidade e exige estratégia. Eu quero te perguntar, irmãos,
Você tem tido disposição para pregar o Evangelho? Eu já te coloquei exatamente num lugar que você não tem escapatória. Ou você é um missionário ou você é um impostor. Eu já te coloquei exatamente na posição que você não tem como negligenciar a obra de evangelização. Ou você evangeliza ou você tem que ser evangelizado. E aí eu te pergunto, você tem se dedicado? Esse homem, certamente, ele abriu mão de vontades pessoais e próprias. Nós temos nos dedicado à pregação do Evangelho, irmãos. Será que você tem se empenhado em prol da obra? Será que você tem sido zeloso com a obra de Deus? Em se engajar, em participar, em se dedicar? Será que você tem sido pronto em responder um chamamento de Deus e a capacitação do Espírito, o envio do Espírito para pregar o Evangelho? Nós observamos que muitas pessoas, elas até têm disposição. Isso mesmo, pastor. Beleza, tem que pregar o Evangelho, tem que evangelizar, fazer a obra missionária, evangelização. Nós temos que trabalhar, temos que convidar as pessoas, temos que ir às casas. Isso mesmo, pastor, estão cheios de disposição. Mas aí quando o pastor fala assim: irmão, estamos fazendo aí um planejamento e pretendemos evangelizar, fazer um culto evangelístico. Pastor, não sabe como é que é? Eu tenho minhas tarefas de casa, eu tenho meus afazeres, eu já estou cercado por uma agenda diária que você vai me desculpar. Se sobrar tempo, eu faço. Irmão, qual tem sido a sua disponibilidade para a obra do Senhor? Não adianta só ter disposição, tem que ter disponibilidade. Paulo, cheio de disposição. Mas você acha que essa viagem aqui, ele saiu de manhã e voltou de tarde? Você acha que foi uma vez no mês que Paulo se dedicou a pregar o Evangelho? Nós reclamamos deveras por ter uma semana que às vezes nos exige muito. Culto na quarta, ponto de pregação na quinta, ponto de pregação no sábado, culto no domingo. Essa semana foi cansativo. Irmãos, qual o sentido da sua vida cristã? Deixa eu te perguntar de novo, para você entender a profundidade dessa pergunta. Qual é o sentido da sua vida cristã? Ler, embora seja muito importante. Ficar lá no seu quarto orando, embora seja muito importante. Convidar uma pessoa a cada um mês para vir à igreja, embora seja muito importante. Qual tem sido o sentido da sua vida cristã? Nós precisamos entender que a pregação do Evangelho, o serviço do reino, a obra exige disposição, disponibilidade e estratégia. Olha, agora, depois dessas chuvas aí, que alguns irmãos aqui experimentaram talvez as primeiras provaçõezinhas aí, quando nós estamos balançando muito, sacudindo demais. Irmão, já estou aqui 6 anos. E os irmãos que estão me acompanhando aqui são testemunha que eu nunca abri mão de vir nos cultos. No começo a igreja até falava: pastor, né? Acho que não precisa vir tanto culto. Você pode vir uma vez por mês, e aí só faz a sessão, ministra a ceia. Não é verdade. Pastor, quarto domingo, visita, ponto de pregação, reativamos. Começamos Aracaju, Bela Joana, vamos trabalhar, irmãos. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, irmãos, no primeiro mês da igreja, eu contabilizei 27 visitas. Fiz 27 visitas. E isso que eu trabalho nos Correios, uma carga horária semanal de 44 horas semanais. Eu não sou alguém que, como lembrei disso essa semana, depois de conversar com vocês na sexta, quando Lutero chegou lá em Jerusalém, na sua peregrinação, e viu os monges desse tamanho de tanto comer, envolvidos em toda sorte de promiscuidade, ele voltou de lá horrorizado.
E eu quero dizer com isso que eu não sou um cara pesado para a igreja, que tem se escorado no ministério e falado: aqui está minha zona de conforto. Muitos têm feito isso, até porque recebem bem. Então, eu não vou pecados intocáveis, não preciso fazer muita gracinha, deixa eu ficar na minha aqui, manter um padrãozinho bom e velho batista. Irmãos, eu trabalho de forma empenhada, me dedicando, e queria fazer muito mais, e faço o que posso, sem negligenciar minha família, minha esposa, minha filha, embora sinta no meu coração que precise ter um olhar mais zeloso nesse tempo, nessa área, porque eu tenho sentido a direção do Espírito que nós vamos começar a deslanchar como igreja, e eu preciso cuidar mais ainda da minha família. Por isso que tem um varão levantado, enviado ao seminário, e ele vai ladear ministério, ele já ladeia culto, nós dialogamos, nós apresentamos dificuldades, oramos juntos, mas ele vai dividir ministério. É diferente, irmão. Desde o primeiro passo do seminário, a igreja já reconheceu a sua autoridade. Quando Paulo pega Timóteo, a igreja já tinha recomendado a autoridade dele, e ele está viajando. Há em Timóteo disposição, disponibilidade, e ali se encaixar na estratégia. Desde quando cheguei, eu acho que eu fui mais em Bela Joana do que os irmãos de Bela Joana vieram pela igreja. Deus é testemunha disso, boto de forma geral. Nós precisamos saber que o reino de Deus exige empenho e dedicação. Fora disso é correr atrás do vento, tá, irmãos? Atenção, liga o alerta. Essa pregação é para que você, como crente, ligue o alerta. Esse ponto do sermão é um chamado para você reavaliar a sua vida diária, semanal e mensal, e como você tem se dedicado na vida da igreja. 44 horas semanais, preparar a exposição bíblica, que eu não costumo entregar sopa rala, tá aí, só verificar os outros vídeos do canal. Eu não me dedico em chegar aqui e pregar um sermão que foi preparado ali em cima da hora. Eu leio livros, eu acompanho a dinâmica daquilo que Deus tem feito no mundo, e você precisa entender que a obra da igreja, ela não é a obra do pastor, ela é a obra de Deus, e Deus conta com os membros do corpo, porque senão será um corpo sem uma cabeça sem corpo, uma cabeça que está amputada, sem braço, e assim o corpo de Deus, o corpo de Cristo não é amputado. Ele tem todos os membros nos seus devidos lugares, e exige desses membros disposição, disponibilidade e estratégia. O apóstolo Paulo então nos apresenta que nós devemos nos posicionar exatamente no lugar que Deus quer que nós estejamos. Desperta e vem para a obra. A obra está funcionando, você é uma engrenagem dispensável, mas você não pode ser uma engrenagem enferrujada, que força as outras trabalharem, e exigem demais das outras, e você mesmo está ali, agarrada, dormindo. Segundo ponto, a estratégia do missionário, igreja, bota missionário, igreja, e o agir do Espírito Santo. A estratégia da igreja e o agir do Espírito Santo. Eu quero nesse ponto olhar a primeira viagem missionária. Olha comigo, olha lá, capítulo 13. A primeira viagem missionária está no capítulo 13. Estratégia da igreja e o agir do Espírito Santo. A estratégia de Paulo e o agir do Espírito Santo. Como nós vamos aprender aqui? Versículo 1 até o versículo de número 4. Capítulo 13, versículo 1 ao 4. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas, mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre ele as mãos e os enviaram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Irmãos, o missionário,
Ele é um visionário. A igreja deve ser visionária na obra de evangelização. Outra pregação aqui, outro lá, capacita o irmão aqui, prepara hora de culto, as datas que vai fazer o culto, as programações que vão ser externas para a pregação da palavra do Evangelho. Mas nós precisamos entender que, embora a igreja seja visionária, estratégica, uma igreja que tenha completamente uma decisão enganjada de evangelizar, fazer missões, fazer a obra, a igreja precisa estar sensível ao agir do Espírito Santo. Esses homens, eles estão dedicados. Se nós lembramos da conversão de Saulo, que logo ele já quis pregar, e ele teve uma confusão, que muitos ficaram com medo, outros falaram, não, ele perseguiu muita gente, ela não tinha evitar. Então eles tiram Saulo dali, levam ele para o discipulado, e agora ele está com disposição, ele está com disponibilidade, mas ele não foi ainda. Então no capítulo 13 ele vai, porque a obra de evangelização é uma obra que exige do crente, mas que nós devemos ser guiados e entregues completamente à direção, ao vento, ao sopro do Espírito Santo. A decisão da igreja vai nos mostrar que depois dessa primeira viagem missionária, e agora estão viajando entre os gentios, pregando para os gentios, e aí circuncida ou não, guarda o sábado ou não, come carne de porco ou não. E aí, enquanto eles estão viajando, pregando o Evangelho, anunciando, a notícia chega em Jerusalém: olha, tem muita gente se convertendo, e eles não estão sendo circuncidados. O que nós vamos fazer? Paulo, quando recebe essa notícia, ele volta imediatamente para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, há um concílio de anciãos, discípulos, apóstolos, e eles vão decidir a respeito disso. Pedro então faz uma explanação como tem sido a obra missionária. Paulo explica a conversão, o que é o Evangelho da graça, o que é que ele tem pregado, e eles definem uma questão: pode ir anunciar. Versículo 28 do capítulo 15: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Fazeis bem se vos guardarem dessas coisas, bem vos será. Só essa definição. O que é que temos aqui de documento para aqueles gentios que se convertessem? E aí é esse documento que eles estão caminhando e entregando de igreja em igreja. Lembra que nós não estamos conversando na Kombi, Miguel? Que documento que eles levaram? Será que teve um concílio? É esse documento, é esse tratado. Então até lembrou, parece que já tinham tido uma decisão. E eles vão dizer: a carne impura, sacrificada a ídolos. Ele está dizendo então, não é comer a carne de porco, é comer a carne de porco que ofereceram aos ídolos. E qual que era a cultura que se tinha ali? Eles pegavam as carnes, ofereciam aos ídolos, derramavam sangue aos ídolos, e aí depois aquelas carnes também eram objeto de culto, de prostituição, consagradas ao culto e à prostituição. E aí depois então era costume comer, pegar aquelas carnes e comer. Qual a recomendação dos anciãos do concílio de Jerusalém? Olha, dessas carnes consagradas aos ídolos não coma não há impedimento em comer, em se alimentar. Fala sério, irmão. A costelinha do porco, aquelas línguas Mara falam assim, aquela que é cruzadinha. Nossa Mara fala aquela que é cruzadinha. Não, irmãos, na minha consagração aqui tem gente que onde me encontra pergunta quando que vai ter outra consagração do pastor. Qual coisa impede? Foi costelinha, foi carninha de porco. Lembra, meu amigo? Carninha de porco, canjiquinha. Agora, nós não sacrificamos aquilo a ídolos. Nós, tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. E então aquela decisão parece bem ao Espírito Santo, a direção do Espírito, irmãos, que eu quero conduzir vocês a enxergar, como que Deus conduz, como que o Espírito Santo está
eu não posso usar esse termo porque eu sou um termo pentecostal, mas como o Espírito Santo está satisfeito com a decisão. Há uma alegria na vida deles e uma confirmação do Espírito. E aí, nós vamos ver essa ação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo nessa viagem. O que Paulo vai dizer? No versículo 6, ele passou pela Frígia e pela província da Galácia, e então ele queria descer para a Ásia, mas aí o versículo 6 do capítulo 16 está dizendo: foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aí eles passam, vão para Mísia, não sei se está ali na tela, mas pode deixar a segunda viagem na tela. Eles passam, vão para Mísia e tentam ir para Bitínia, que ela já voltando na direção, aproximando da Ásia. E aí o Espírito de Jesus não o permite. Paulo talvez no primeiro toque do Espírito falou assim: não, ele não quer que eu vá para aquela cidade que eu tinha montado minha estratégia, mas vamos tentar ir para outra então. E o Espírito fala: não, na Ásia não é para ir para a Ásia. Deus está direcionando a evangelização da Europa. Tanto que a Europa é o berço da reforma, é onde que dali surgem os mestres, o saber teológico, o desenvolvimento das traduções da Bíblia. Deus estava trabalhando na Europa para fortalecer uma igreja na Europa, para então da Europa buscar evangelizar o mundo. Eu ouvi um testemunho, irmãos, de um grupo estava na China evangelizando. A China não tem liberdade de pregar como aqui. Sabe o que os chineses entendem? Que Deus direcionou o evangelho para a Europa. Da Europa, então depois passou na Ásia e veio correndo, girando. E para eles entendem, eles oram pedindo que Deus os envie para ir exatamente para a faixa de Gaza, para os lugares de perseguição, porque eles entendem que o Evangelho tem que passar de novo ali por onde passou uma vez, e foi rejeitado. O berço, Iraque, Cazaquistão, aquelas áreas de perseguição extrema, Índia, aqueles lugares extremos que não se pode pregar, eles pedem a Deus que os envie para lá, porque eles entendem que o Evangelho tem que dar o rolo de novo e chegar na Europa e então retornar ao marco zero da evangelização. Nós precisamos, irmãos, nos empenhar mais nisso, orar mais por isso, nos dedicar mais a isso, nos colocar na direção do Espírito. E aí, irmãos, nós enxergamos que a igreja deve ter visão, deve ser vibrante, deve trabalhar, mas não pode nunca perder a sensibilidade espiritual. Até porque na evangelização, espiritualidade, vida com Deus, antecede serviço. Não é converteu, envia, não é trabalho de qualquer jeito, está ali. E talvez essa seja a maior falha da evangelização batista hoje. Envia missionários, mas os missionários estão pregando o quê? Eles sabem, se souberem, a exegese simples de 2, 3 textos bíblicos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e fala sobre o amor de Deus. Deus amou. É importante falar do amor de Deus. Mas então qual doutrina você está ensinando? Porque eles estavam pregando o evangelho todo, e no capítulo 15, você vai, no capítulo 14, do versículo 16 até, você vai acompanhar até exatamente o versículo de número 44. Paulo está pregando, e você vai ver o que ele pregou. Ele pregou a Bíblia, desde a criação, ele vem narrando o que acontece, até chegar em Cristo Jesus, a obra dele, o que ele fez, e aí traz a graça de Deus oferecida àqueles que se arrependerem. A obra missionária, irmãos, exige uma pregação.
E aí, nós precisamos entender que nessa obra nós somos servos. Devemos ser dedicados, zelosos, atuantes, mas nunca vazios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, ser vibrantes, trabalhar, pegar no arado. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. O Senhor Jesus Cristo já nos disse. Devemos ter um comprometimento de falar do Evangelho um a um. Onde vamos? Onde estivermos atuando, falar do Evangelho. E quando tiver um trabalho, uma obra de evangelização, participar. E ser sempre alguém que está orando pela evangelização, pela obra missionária. Mas nós somos servos. Nós carregamos uma mensagem que não é nossa. A obra não é nossa. Nós não fazemos do nosso jeito. Não levamos a nossa mensagem. E não trabalhamos pelo nosso próprio braço. Paulo tinha as estratégias. E ele era um visionário. Ele estava empolgado com a obra, dedicado. Ele tinha dedicado de ser comprometido, com disposição, disponibilidade. Mas ele sabe que a obra não é dele. Quando o Espírito fala, Saulo, mas agora não. Ah, não, nessa cidade não, deixa eu dar uma volta, deixa eu pegar a embarcação, andar mais um pouco, na outra costa eu paro. Não, aí também não. Tá bom. Para onde que eu tenho que ir? Eu imagino Saulo antes de dormir orando, Deus, o Senhor não quer que nós vamos, mas eu estou conjecturando, o Senhor não quer que nós vamos avante com a obra para a Ásia, para onde nós temos que ir? E aí quando ele dorme, o que acontece? Olha aí, está sensível ao Espírito. Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, que lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Sensibilidade do Espírito. Sensibilidade à voz de Deus, à direção de Deus, aquilo que Deus tem feito. Não fique de fora, irmãos. Não fique de fora, seja participativo, esteja sensível, ore você também, busque a Deus você também. Fala, a obra tem fluído, pessoas têm se chegado. Nós temos desenvolvido pontos de pregação, temos pregado o Evangelho. E importante destacar nesse ponto, que quando falamos de estratégia, não estamos falando sobre o que pregar e como pregar. Isso já está bem definido também por cada um de nós aqui da nossa igreja. Nós vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. Nós estamos falando de por onde ir, como agir nas frentes, porque nós não estamos levando uma mensagem nossa, pelo nosso próprio braço, na nossa própria direção. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, nos diz assim, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, que é a igreja que vai ser fundada nessa viagem missionária. No próximo sermão. Abra aí na sua Bíblia. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. É Deus que opera. Romanos, capítulo 11, versículo 36. O mesmo apóstolo Paulo, e depois dessa passagem de Atos 16. Abra aí Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. É dele a obra, é por ele a obra, é por causa dele a obra. Não é nada para nós, por nós, do nosso jeito. Ele que efetua o querer, o agir. E aí nós caminhamos para o encerramento, o último ponto, quando nós tratamos da mensagem
da missão. Nós estamos pensando sobre a maravilhosa obra da evangelização. Nós estamos olhando para um chamado que Deus nos traz a Ele por Cristo e para o Seu Espírito Santo agora que nos envia para pregar Cristo. Versículo 10, olha comigo. Para anunciar o quê? O Evangelho, capítulo 16, versículo 10. Para anunciar o Evangelho. Essa é a mensagem da missão. Logo depois dessa visão, procuramos ir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. O Evangelho é a mensagem da missão. Olha, 13:5, Atos 13:5. Chegamos a Salomina e anunciamos a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Mais um texto, 13, eu não vou ler, do 16 ao 41. Ele anuncia o Evangelho. Capítulo 14, versículo 3 de Atos. Assim, detiveram-se muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça. Estão pregando o Evangelho, pregando Cristo, pregando a graça. O 15:35 nos diz: mas Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Vamos olhar mais um texto. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. O que Paulo vai dizer quando está ali entre os coríntios? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo não estava carregando a mensagem dele, aquilo que ele queria anunciar. Ele não tinha uma mensagem própria, ele estava anunciando algo que foi lhe dado por Cristo Jesus, o Evangelho. A mensagem da missão é o Evangelho, nós não podemos mudar. E aí eu quero fazer 4 aplicações finais, 2 com perguntas, você responde na sua reflexão. O Jota já pode vir aqui e vai me ajudar com a atenção, para a gente terminar a hora. Primeira aplicação: por que você foi salvo? Olha tudo que o apóstolo Paulo está fazendo. Ah, mas foi o apóstolo Paulo, ele tem um chamado apostólico. Ah, mas é o pastor que tem um chamado, ele tem que pregar, ele tem que se virar aí. Ele tem que fazer a obra. Afinal de contas, o contexto de São Fidélis, ele é bem pago para isso. Para que você foi salvo? Você foi salvo para quê? Qual, mais uma vez, qual é o sentido da sua vida cristã? Segunda pergunta: para que você está aqui? Agora trazendo para aqui, para a igreja local. Essa pergunta é muito da igreja local. Para que você está aqui nessa igreja? Está fazendo o que aqui nessa igreja? Por que você tem vindo aos cultos? Por que você tem recebido a pregação do Evangelho aqui? Por que você tem sido ensinado? Por que você tem lido livros? Por que você tem se capacitado? Por que você tem tido uma vida cristã zelosa de orar e ler a Bíblia todo dia? Para que você está aqui nessa igreja? Eu concluo dizendo: amados irmãos, se disponham, se disponibilizem, ache o seu lugar na obra, tenha disposição para encarar a seara, se disponibilize
para botar a mão no arado e se encaixe exatamente onde Deus quer que você esteja. Não apague o Espírito. Vá e anuncie Cristo. Feche seus olhos enquanto nós cantamos, reflita na mensagem e responda a Deus no seu pessoal. Você pode, nesse momento, se posicionar. Senhor, eu tenho disposição, mas eu quero me disponibilizar. Ou então você pode dizer: Senhor, eu quero me disponibilizar, mas eu estou tão anêmico espiritualmente falando. Ou então você está cheio de disposição, você está cheio de disponibilidade, e você não está conseguindo se encaixar no exato lugar da engrenagem. E então, nessa noite, eu oro para que Deus te encha com o seu Espírito Santo, te capacite com o seu Espírito Santo, te direcione com o seu Espírito Santo, trabalhe no seu coração com o Espírito Santo, e seja uma noite em que você foi cheio, tocado pelo Espírito Santo, e teve uma direção, saiu da sua caixinha, da sua zona de conforto, e foi trabalhar na obra. Não apague o Espírito, seja sensível à voz de Deus, esteja mais pronto para trabalhar, para servir, para orar com o vizinho, para falar do Evangelho quando vai na padaria, para ler, estudar, mas compartilhar, para receber alguém na sua casa, para conversar sobre o reino, sobre a vida, sobre as dificuldades, para encorajar alguém. Esteja pronto, irmão. Saia dessa zona de conforto, saia desse marasmo, saia da sua agenda e vá para a agenda de Deus. Deus quer trabalhar na vida da igreja, e Deus trabalha na vida da igreja quando o Espírito Santo enche os irmãos da igreja, capacita os irmãos da igreja, e há uma mutualidade do servir. Deus tem trabalhado, você não pode ficar de fora. Esteja sensível ao voz do Espírito, e Ele está te chamando. Venha, eu estou aqui para te encher, para te capacitar. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser capacitado pelo Espírito Santo nessa noite, e é um dever de todo crente fazer isso, eu quero te convidar a se colocar de pé, e enquanto nós cantemos aqui nessa noite, você vai orar no seu pessoal, e nós vamos encerrar orando, clamando a Deus de joelho, pedindo: Senhor, me envia, porque eu quero pregar onde eu vou, com a minha vida, com o meu testemunho. Eu quero ser cheio do seu Espírito Santo. Eu estou analisando meu coração, eu estou vendo aqui no meu coração que eu não estou disponível, que eu não estou com disposição, que eu não estou me encaixando bem aqui na igreja. Eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, é obrigação de todo crente trabalhar. Então eu quero que o Senhor me encha com o teu Espírito Santo, me capacite, me encoraje, trabalhe em mim, venha me polir, venha me limpar, venha tirar os meus pecados, venha me purificar e venha me usar para a sua glória. Nessa noite é uma noite de você ser capacitado pelo Espírito Santo. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Como pregar se ninguém se dispõe a ir? E aqui nós estamos, Senhor, diante de Ti, queremos, ó Pai, ir pregar e anunciar a Tua palavra, o Teu Evangelho.
Ó Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor levante homens e mulheres aqui dispostos a tampar a mão no arado. Eu peço ao Senhor, me dê 10, 20, 30, 40 homens aqui nessa cidade, com disposição para pregar o Evangelho, para ensinar a sã doutrina, os pontos da graça, e nós certamente vamos fazer um grande alvoroço em São Fidélis, um alvoroço santo, um alvoroço da tua palavra, chamando a igreja para voltar, e aquela igreja que não voltar vai ficar vazia, porque os crentes serão chamados por Deus a voltarem-se para a palavra e a terem uma vida para o Evangelho. Nós não queremos ser uma cidade conhecida como a maior cidade batista do Brasil. Nós queremos ser uma cidade conhecida onde as pessoas têm uma vida cristã ilibada e pregam o Evangelho para que todos possam ter a certeza que foram evangelizados. Nós não queremos carregar um título, nós queremos ter uma vida prática. Pai amado, nós queremos, ó Deus, e reconhecemos o seu chamado nessa noite para viver comprometido com o Senhor na nossa cidade, Senhor. E Deus, eu oro para que o Senhor venha polir-nos, limpar-nos, purificar-nos, para que nós venhamos reluzir, brilhar a tua luz, ó Deus. Pai amado, eu oro para que o Senhor venha capacitar os irmãos, chamar os irmãos, ó Pai, a um quebrantamento, e então ter uma vida piedosa diante do Senhor. Pai, desperta-nos, ó Deus. Tire-nos, ó Deus, de um sono, de uma mornidão. Tire-nos, ó Deus, de um marasmo, de uma vida tranquilinha, tudo certinho, e nos coloque numa vida pautada na palavra, uma vida do Evangelho, uma vida prática, uma vida de serviço, de verdade. Ó Pai amado, desperte-nos nessa noite para irmos e pregarmos o Evangelho, Senhor. Pai amado, capacita cada um dos nossos irmãos. Obrigado por sua palavra, é o suficiente, e nós sabemos que é só pregar o Evangelho, porque o Senhor que faz a obra é do Senhor. Pai amado, dê-nos sensibilidade ao teu Espírito Santo, abra portas para que nós continuemos a pregar, levante recursos, ó Deus, e venha, Pai, estar nos dando direção. Nós queremos avançar, mas não queremos avançar por nós mesmos, como nós queremos. Nós queremos avançar por Ti, como Tu queres, ó Deus. Nós queremos avançar pelo Seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Ó Pai, eu Te peço, Deus, que o Senhor venha trabalhar em nós a Tua vontade e o Teu querer para a evangelização, Deus, da nossa cidade, para a evangelização e reevangelização, para estabelecer, Deus, um lugar onde as pessoas vão ser cuidadas com o Teu Evangelho, Senhor. Pessoas estão cansadas, pessoas têm recebido palavras psicológicas, emocionais, e isso tem cansado, isso tem machucado, isso tem matado a vida espiritual de crentes em São Fidélis, ó Deus. Eu oro, Pai, para que a nossa igreja, Pai, seja um lugar onde nós acolhemos o Evangelho, discipulemos o Evangelho e enviemos o Evangelho, que nós venhamos viver o Evangelho, Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor, Deus, que venha estar levantando-nos, ó Deus, como referência da Tua palavra, com a vida mansa, humilde, serva, piedosa, uma vida comprometida em viver, ó Pai, de modo que glorifica o Senhor e edifica uns aos outros, ó Deus. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor venha nos despertar, Senhor. Despertar não só a nossa igreja, mas despertar as igrejas de São Fidélis, ó Deus. Ó Pai amado, mexa com os púlpitos da igreja de São Fidélis, ó Pai. Mexa com os corações dos pregadores das igrejas de São Fidélis, ó Deus. Mexa, Deus, com as lideranças religiosas de São Fidélis, ó Pai. Ó Pai amado, traga a Tua palavra, Senhor. O meu desejo é ver as igrejas prosperando na Sua palavra, evangelizando e pregando o Teu Evangelho, Senhor. Ó Pai amado, venha trabalhar em nós, venha trabalhar em nós o Teu caráter, para que nós possamos, ó Pai, viver uma vida centrada no Evangelho, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.